E aí pessoal, quanto tempo? Que bom que estamos de volta. Tenho certeza que vocês curtiram bastante em casa, aproveitaram para descansar, relaxar um pouco. Mas agora estamos de volta e vamos com tudo, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês. Lembrando que antes das férias não deu para concluir o módulo 2, tá bom? Faltou o capítulo 6. E é isso que iremos aprender agora, que é o capítulo 6, que fala sobre medidas de volume, tá bom? O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. Observe algumas situações em que usamos medidas de volume. Na primeira situação temos uma piscina, né? É necessário saber o volume de água em uma piscina para que ela receba a quantidade certa de produtos para tratamento. Na segunda imagem temos aqui alguns rolos de madeira, né? Então vamos lá. Madeireiras e serrarias comercializam madeira pelo volume dos troncos. Eu falei rolo, mas aqui é tronco. E aqui temos um caminhão caçamba cheio de areia, tá bom? Em uma construção é preciso saber o volume de areia que será utilizado, com certeza. Desculpa. Vamos lá. A unidade padrão de medida de volume é o metro cúbico, que é representado por essa sigla aqui, o M e o expoente 3. M3 significa metros cúbicos, que corresponde ao volume de um cubo, cuja medida da aresta é 1 metro. Está aqui um cubo que a aresta mede 1 metro. Então o volume total desse cubo é o quê? É 1 metro cúbico. Tá bom? Então vamos lá. Assim como nas unidades de comprimento, superfície, massa e capacidade, existem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Os mais utilizados são o centímetro cúbico, que é representado por cm elevado a 3, e o decímetro cúbico, que é representado por dm elevado a 3. 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja medida da aresta é 1 centímetro. Assim, o volume da pilha de cubos ao lado, essa daqui, é 9 centímetros cúbicos, pois ela é composta por 9 cubos com 1 centímetro cúbico cada. Deixa eu descer aqui. Já 1 decímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo cuja medida da aresta é 1 decímetro. Um recipiente cujo volume interno é 1 decímetro cúbico possui capacidade para exatamente 1 litro de líquido, tá bom? Então tá aqui, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro de líquido. Tá vendo? Foi despejado, o líquido que estava nesse recipiente foi despejado nesse cubo, com a aresta medindo 1 decímetro, e a água, olha, coube certinho, não derramou nada, ou seja, 1 litro de água, tá bom? De líquido, certo? Deixa eu ver aqui. Como 1 metro é igual a 10 decímetros, podemos dividir um cubo com 1 metro cúbico de volume em 1000 cubos com 1 decímetro cúbico de volume. Assim, 1 metro que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, tá bom? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Certo? Deixa eu descer aqui. Que fala um pouco sobre a fatura de água. Eu vou pular essa parte aqui, tá bom, pessoal? Aqui já tem atividade. Deixa eu pular para explicar aqui esse tópico, que é o volume do paralelepípedo e do cubo. É bem fácil, pessoal, para calcular o volume de um paralelepípedo e de um cubo, tá certo? Qual dos paralelepípedos tem maior volume? Vocês acham que é esse A, B ou C? Note que o paralelepípedo A tem maior altura, o paralelepípedo B tem maior comprimento e o paralelepípedo C tem a maior largura. Assim, não podemos determinar qual deles possui maior volume apenas
pela observação de suas dimensões. Portanto, devemos calcular o volume de cada um deles para responder à pergunta. E como é que se faz para calcular o volume de um paralelepípedo? Deixa eu descer aqui. Explicando aqui de uma maneira bem resumida, pessoal. Olha só. Para obtermos a quantidade de cubinhos de cada paralelepípedo, não é necessário contá-los um a um. Pois isso pode ser muito trabalhoso. Basta determinar a quantidade de cubinhos em cada camada e multiplicar esse valor pela quantidade de camadas. Certo? Aqui, olha, 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2. E aqui na altura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então a camada, 4 vezes 2, 8. 8 cubinhos. Total, 8 vezes 8, 64. Ou seja, 64 cubinhos. O volume dessa pilha toda aqui é 64 centímetros cúbicos. Ou seja, para calcular o volume de um paralelepípedo, você precisa do comprimento, da largura e da altura. Com essas três medidas você consegue calcular o volume de um paralelepípedo e de um cubo, tá bom? São iguais. Basta apenas do comprimento, largura e do volume. É exatamente o que está falando aqui, pessoal. Olha só. Aqui temos um paralelepípedo. Tem a sua altura, representado pela letra C, o comprimento por A e essa largura por B. Então o volume desse paralelepípedo é calculado através do comprimento vezes largura vezes altura. A mesma coisa acontece com o cubo. A diferença do cubo é que ele tem todas as medidas iguais, porque para ser cubo ele precisa ser formado apenas por quadrados, tá bom? E quadrado tem os 4 lados iguais. Então para calcular o volume do cubo basta apenas, olha, multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas como são medidas iguais, basta pegar apenas um valor desse, uma medida, e elevar a 3, ou seja, elevar ao cubo, tá bom? E assim eu encerro por aqui, vai ter atividade, tá bom? Encerro a nossa aula. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Façam as atividades. Na aula ao vivo eu irei tirar dúvidas e irei responder também algumas questões, tá bom? Então até a próxima, valeu!